Eu passei 15 anos no Templo da Vanguarda, na Áustria, e assim, não vivi minha vida inteira lá, mas 15 anos, né? Quase 2 décadas, é bastante tempo. Olha, eu sei que a primeira visita eu fiz próximo do final do século, né? Foi 1600 e entre 1697, alguma coisa do tipo. E a outra foi um pouco antes do fechamento, do começo, né? Quando começou a fechar as escolas iniciáticas. Assim, eu tenho de memória que deve ter sido. As escolas começaram de fato, ou saiu o memorando, eu gosto de chamar, né? Para fechar elas em 1734, se eu não me engano, né? E aí levou por várias décadas, até 1796 a gente ainda tinha algumas abertas. Então acho que deve ter sido 1722, 1720, quando eu fiz a segunda visita. Eu acho que a data da minha visita deve ter sido, eu falei entre 1694 a 1699, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que deve ter sido, se não foi 1694, deve ter sido assim no mais tardar 1695, tá? Porque eu me lembro que quando eu viajei para a Espanha, né, para a Escola Iniciática de Zamora, a gente estava começando a construir a capela, que, né, abrigaria a escola, né, iniciática da Vanguarda, ou o Templo da Vanguarda, porque até então a gente não tinha um lugar fixo, né? Eu lembro que acho que a construção começou em 1694. Eu não consigo falar o nome da igreja. Eu só me lembro mais ou menos o local. Eu acho que era Salzburg. Assim, é que o nome é muito difícil de falar, né, em austríaco. Eu vou te mandar o nome da igreja. Eu só sei que eu acho que o que eu me lembro, eu acho que deve. No Templo da Vanguarda passou a ter o seu lugar oficial em 1707, quando a igreja que, né, abrigava o Templo da Vanguarda terminou de ser construída. Eu acho que é isso mesmo. 1707 ela ficou pronta. Aí em 1707, aí uns 13, 15 anos depois, 1722, eu fiz a segunda visita, né, à Escola Iniciática de Zamora, e aí em 1734 veio a ordem para fechar todas as escolas iniciáticas. Se eu não me engano, eu acho que o Templo da Vanguarda foi o último templo, a última escola iniciática a ser aberta, e foi a que teve, né, o tempo de vida menor, porque ela começou oficialmente em 1707, e aí já em 1734 teve que fechar. Então, o Templo da Vanguarda a, a igreja hoje, a capela, na verdade era uma capela também. A capela hoje, que era o Templo da Vanguarda, tem um nome muito difícil na língua da Áustria, né? Eu não sei falar, é um nome longo. Eu posso te mandar escrito aqui e aí você dá uma olhada, que é um primor, mas eu não sei falar porque não é minha língua. Mas é isso, você vai gostar de dar uma olhada. Sim, eram ministrados pelos mestres de quinta iniciação para cima. O Templo da Vanguarda na Áustria era tipo assim um seio, né? Era tipo um hub é, da ordem de Melquisedeque aqui no nosso planeta, né? O fechamento das escolas iniciáticas é bem perto ali, assim, se você for pesquisar as datas certinho de quando o Priorado de Sião desaparece, né? Não se ouve mais falar nada do Priorado de Sião, então tá tudo aí na mesma época, fia. Então, essa questão, assim, do satanismo, se parecer muito, assim, ter princípios, né? Assim, ter ideias, vamos dizer, ensinamentos muito parecidos com a grande fraternidade branca, é porque, assim, houve uma cisão, né? Entre os séculos 16 e 18, nós da Grande Fraternidade Branca, a gente tinha várias escolas de mistério espalhadas pela Europa e também em alguns lugares da Ásia. E entre os mestres que ministravam essas escolas de mistério, eu tô falando devagar, tá, amiga, porque eu tô deitada, tá?
começou a haver uma cisão, né? Tiveram mestres que eles começaram a não se manter mais neutros, ou se manter, como que eu posso dizer, no fluxo universal, e eles começaram a questionar o porquê a gente tinha que ficar na surdina, né? Por que a gente, se a gente tinha esses, vamos dizer, esses poderes conscienciais, todo o conhecimento, né, esotérico, espiritual do planeta, a gente tinha um dever moral, de acordo com esses outros mestres, tinha um dever moral de sim influenciar a sociedade, entendeu? E de sim, de ascender a altos cargos de poder e, tipo, usar, compartilhar o nosso conhecimento através da força, porque esses mestres defendiam de que se a gente sempre esperasse a humanidade evoluir no seu próprio passo, eles nunca iriam chegar, ia demorar muito tempo, eles nunca iam chegar ao nível consciencial. Então foi aí que começou a haver uma cisão entre os mestres, né? Esses outros mestres começaram a brigar com a gente, então começou a ter uma cisão dentro das escolas de mistério. E foi aí que os mestres decidiram fechar as escolas de mistério, né? Porque estava tendo uma cisão entre os próprios instrutores, né? Então Saint Germain fechou a escola de mistério dele, Katumi também, e tal. Foi uma época muito triste, né? Porque a gente parou de fluir, né, em direção ao fluxo universal. Como que a gente poderia estar ensinando as pessoas, sendo que nós mesmos estávamos divididos, né? E aí esse grupo de mestres, eles começaram a criar várias tramóias, vários problemas internos, então a gente preferiu fechar as escolas de mistério. Né, ali perto, um pouco antes do iluminismo, no iluminismo, né? Então estava havendo uma guerra interna entre nós. Então a gente preferiu não prolongar isso e a gente se retirou da Terra, entendeu? E aí esses mestres que passaram a atuar só com carga negativa, eles começaram a se criar todo esse sistema, eles começaram a se infiltrar nos governos, né? Usar os poderes conscienciais do Criador e tal, começaram a se infiltrar no militarismo, nos exércitos, e eles levaram com eles alguns dos princípios que, vamos dizer, os mestres mesmo ascensos têm, né? Que sim, a gente tem que ser mestre de nós mesmos e tal, de que a gente tem que ganhar o nosso poder próprio, mas eles usam isso de maneira deturpada. Eles querem impor isso sobre a humanidade no tempo deles e eles não querem respeitar a evolução natural. Então é por isso que as escolas de mistério deixaram de existir e aí eles fizeram da grande mídia, de Hollywood, a própria grande escola de mistério deles, entendeu? E é isso que aconteceu, é por isso que o planeta está nessa situação. Se as escolas de mistério não tivessem deixado de existir, lá entre os séculos XVI e XVIII, a humanidade já teria ascendido a essa altura, a gente já teria acabado com a pobreza, com um monte de coisa, né? A gente ficava nas surdinas, escolas de mistério, porque a gente queria respeitar o fluxo natural das coisas e a gente queria respeitar a evolução de cada ser humano no seu passo, sem influenciar o ser humano nem para mais nem para menos, deixar as pessoas seguirem o seu caminho e só aquelas que estavam interessadas e já estavam prontas eram naturalmente atraídas para as escolas de mistério. Então é isso que de fato aconteceu. Eu estou resumindo bem aqui a história só para você entender a história não contada do que aconteceu ali na Europa nesses séculos aí. Amiga, e só que assim, foi um negócio muito sério, o fechamento das escolas de mistério e tal, então assim, foi acordado, né? Nós acordamos com eles. Foram postas algumas, como que é que falam, não é refrações, algumas penalidades, né? Então foi decidido de que eles, tudo bem, eles poderiam usar, deturpar os ensinamentos errados, porque a gente também não queria infringir com o livre-arbítrio desses mestres, né, que começaram a trabalhar na carga negativa. Mas a gente falou que tudo bem, a humanidade não podia ficar no escuro por completo.
Então, nós falamos, tudo bem, vocês querem seguir esse caminho, vocês querem ensinar a versão deturpada dos nossos ensinamentos originais, e vocês querem impor isso sobre a humanidade, tudo bem, a gente não vai impedir vocês, mas tudo que vocês fizerem, vocês têm que comunicar de alguma maneira para a humanidade. Vocês não podem revelar a sua presença para a humanidade, como vocês também não podem revelar a nossa. A humanidade tem que descobrir naturalmente no processo de evolução dela. Mas se vocês sempre precisam fazer algum mal, vocês têm que avisar a humanidade de alguma maneira. A humanidade tem que receber essa informação para que eles tenham pelo menos a capacidade de se defender e de terem alguma mínima ideia de que algo está vindo. Então, desde então, eles usam muito Hollywood, né, para avisar sobre as coisas que realmente transpareceram em tempos passados. Star Wars é um desses motivos. Star Wars, Mira, foi criado para eles poderem comunicar para a grande massa coisas que realmente são reais, né? Então, por exemplo, você já viu que Star Wars fala da Ordem dos Jedi e tal? A Ordem dos Jedi é uma maneira dessa grande seita falar para você de que existem realmente Jedi, mas não naquele sentido com sabre de luz e tal, né? Os Jedi é a maneira que eles encontraram para falar dos mestres ascensos, né? Que manipulam as forças universais, que tem controle, né, sobre a luz, tem poderes psíquicos. Então essa é a maneira de eles falarem indiretamente, né? O Sith, né, no Jedi, né, a ordem dos Sith, vamos dizer, dos Jedi livres, eles falando deles mesmos e do plano deles, né, aqui para o sistema planetário. Por exemplo, eu achei até interessante o episódio dessa sexta do Mandaloriano, que é uma série que mostra, né, eles tem ali na história pegando o Grogu, que é o bebê Yoda, e pondo ele em cima de tipo de uma pilastra mesmo, aonde a força, né, corre sobre ele, né, tipo um feixe de força, né, força é o nome, né, da energia que os Jedi usam em Star Wars. E eles estão falando indiretamente, através de uma história ficcionalizada, o que realmente existe, que eu já até falei no canal meses atrás, né? Sobre as várias câmaras da ascensão, onde você fica sentado num assento e você recebe uma carga de energia, ou você fica de pé em cima de uma pilastra, né? Ou de uma coluna e você recebe feixes de energia. Então eles estão usando histórias, né? Eles vendem essas histórias pro pessoal como se fossem histórias fictícias, né? Pra ninguém, tipo, botar fé, mas ao mesmo tempo, indiretamente, eles estão cumprindo com o acordo que foi delineado entre nós, é um tratado. Eles têm que passar de alguma maneira para as pessoas a verdade. Então eles passam através de um viés de que é algo de ficção, de que é apenas uma história fantasiosa ficcionalizada. Mas eles estão falando uma série de verdades por trás de vários filmes da grande mídia. Então, é isso, é tudo real, amiga. É tudo muito real. Os mestres, o lado que usa, né, as forças universais, né, em direção à degradação e tal, é tudo real. Boa parte das coisas é real. Então, geralmente as pessoas, o pessoal da grande seita casa, que é chamado da grande mãe, né? A grande seita é chamada de a grande mãe. Geralmente, não importa de onde que seja no mundo, geralmente sempre são pessoas que naquele país também estão na seita, ou tem alguma conexão com a seita, entendeu? Então, basicamente, assim, falando em tucano e miúdos, miga, temos nós, os mestres da grande fraternidade branca, que nós sempre advogamos que precisa ser respeitado a percepção de ilusão que as almas encarnadas têm, de que elas têm livre-arbítrio. E, independente disso, pessoas que estão encarnadas precisam respeitar o tempo de evolução da humanidade, não apressar ou não desacelerar, deixar cada alma encarnada aqui seguir o seu caminho e deixar que eles escolham querer ascender, se aproximar do divino, da luz de Deus e tal. E tem esses outros mestres que quebraram conosco, que acreditam que não. Tem que se forçar as pessoas a evoluírem super rápido no tempo deles, do jeito deles, e de que porque eles têm esse privilégio de ter esse conhecimento adiantado antes do que a maioria da humanidade, então isso meio que dá uma carta branca, o direito deles de eles forçarem esses conhecimentos maravilhosos sobre as pessoas, e eles acreditam que isso dá o direito até deles governarem a humanidade. E é isso que eles vêm tentando fazer
desde ali do comecinho do século XVIII pra frente, né? Então, eles ensinam muitas coisas parecidas com nós, mas há uma cisão. Eles querem usar isso para controlar a humanidade, enquanto nós queremos usar os mesmos ensinos, né, com diferenças, obviamente, para libertar a humanidade. Consegue entender? Ah, e outro detalhe. Quando houve a cisão, né, o que aconteceu? Eles mesmos, né, começaram a, como que eu posso dizer, a criar canalizações de mestres. Então criam do serviço magnético, o baixar não, mas criam muitas das canalizações de arcturianos, tipo assim, eles criaram dentro da seita, eles criaram uma vertente, eles criaram tipo um departamento na seita, que tipo propaga essas coisas de New Age. Tipo, tem o New Age, Nova Era. O próprio movimento Nova Era foi criado por eles, entendeu? E aí foi super difícil, porque a gente ficou assim, nossa meu, eles estão tipo clamando para eles todos os ensinos que são mesmo dos mestres ascensos. Então foi deliberado entre nós que a gente ia se aproveitar, já que eles estavam divulgando o New Age, pra gente também mandar os nossos reais emissários para trazer um pouco de clareza para as pessoas, né? Para as pessoas não ficar só com a versão deles, desses outros mestres, vamos assim dizer. Então, assim, o próprio projeto New Age, muitas das informações de Mestre Ascenso está totalmente equivocadas. São eles espalhando desinformação. O pessoal fala de fake news, né? Desde 2018, que eles são do Bolsonaro e tal, mas, meu, fake news existe há muito tempo, amiga. Então, a grande seita, eles propagam, eles têm todo um programa de New Age que eles querem confundir a cabeça das pessoas. Eles querem que as pessoas não saibam qual é o New Age verdadeiro, vamos assim dizer, a nova era mesmo, por eles terem criado a própria versão tabajara deles, vamos assim dizer. Então esse povo que segue Bolsonaro, falando que Trump vai ser o salvador e tal, tem até um canal na internet, ensinamentos da Era de Aquário, ensinamento oculto da Era de Aquário, isso é tudo promovido pela própria grande seita. E muitas dessas pessoas que promovem essas informações nem sabem que elas estão promovendo um programa da grande seita para enganar as pessoas, para fazer as pessoas acreditar que vai ter realmente um salvador que vai descer e salvar as pessoas, quer seja um salvador humano, um salvador alienígena, né? A figura do herói. Então todo esse. Por que o satanismo está conectado com o New Age? Porque é uma coisa que eles fizeram para, tipo assim, nós vamos nos adiantar, nós vamos falar que nós somos o New Age, que nós estamos em conexão com os mestres, para quando os reais mestres surgirem, as pessoas não darem ouvidos e não saberem o que é verdade, o que é realidade do que não é realidade. Entendeu? Então, esse é o ponto. Então, eles fizeram isso para confundir. Então, eles criaram todo o movimento social chamado New Age, para quando os mestres aparecessem, a gente não soubesse o que é verdade, o que não é, para parecer tudo uma mesma coisa, e não permitir que a humanidade ascenda. Consegue entender? Em resumo, é tão parecido as coisas que eles ensinam porque um dia eles foram parte da grande fraternidade branca, né? E eles debandaram, né? E é isso que aconteceu, basicamente. Ai, eu também amo andar de bicicleta. Faz tanto tempo que eu não ando, precisava, sério. E assim, amiga, eu tô resumindo muita coisa pra você. Meu, tinha as escolas de alquimia. Em breve eu vou começar a ensinar alquimia no canal. Como manipular as forças da natureza, né? Como manipular o ar, manipular o fogo, manipular a água. Tudo isso a gente perdeu, né? Quando o iluminismo acabou não causando o que a gente queria, né? Era para tudo isso já estar sendo ensinado nas escolas, sabe? Junto com aula de biologia, aula de física, aula de química, e por causa deles aí, dessa cisão que aconteceu, isso ainda não acontece, né? Você mesmo, amiga, você foi uma das iniciadas que a gente mandou embora das escolas de mistério na época. A gente teve que, tipo, cancelar o ensino de todos os iniciados. Você fazia parte da escola iniciática
de Santo Ildefonso, né, na igreja, né, de São Pedro e São Ildefonso, em Zamora, né, na Espanha. Você fez por muito tempo, você ficou lá quase 22 anos, e aí você, com 47 anos, você teve que ser mandado embora, né, junto com os outros 253 alunos que tinha lá na igreja. A gente usava essa igreja para essa escola iniciática de Zamora. E assim, foi bem triste, né? E é isso, né? Acho, lá também teve também depois, acho que o Tratado de Santo Ildefonso, de 777, não estou muito certo, mas isso eu posso te confirmar, né? Você ficou lá 22 anos, né? Morando nas imediações dessa igreja que servia como o local de ensino para escola iniciática de Zamora. Sim, então, tem rituais. Por exemplo, o próprio voto da Ascensão é um ritual, né? Sadhana 4, né? Tem rituais mais elaborados, mas, assim, obviamente, não tem nada de sacrifício, de gente, nada disso, né? Pelo amor de Deus. Daí foi uma deturpação que foi criada pelos mestres que se debandaram da grande fraternidade branca, né? E é isso, tem rituais também que são muito mais bonitos, né? Que são bonitos de fato e são maravilhosos. E aí eles pegaram e eles deturparam tudo isso, pegaram tudo de ponta cabeça. Não foi só você que foi embora. Nós mandamos todos os alunos, todos os iniciados embora quando começou a ter a cisão. Essa cisão, ela começou a se espalhar por todas as escolas iniciáticas, né? Começou na escola central, que era na França, e aí foi se espalhando, entendeu? Outros mestres foram adotando e foi tendo essa cisão, e aí não dava mais, as brigas internas eram muito grandes, já tinham mestres dando aulas para alguns iniciados que já era contra o que a grande fraternidade branca queria. A gente já não sabia em quais mestres mais a gente podia confiar, então a gente preferiu fechar as escolas, fechamos as portas e mandamos os iniciados embora. Então foi só você, entendeu? Uai, mas qual que é o problema que faz muito tempo? Não entendi. Não, eu só mencionei o tratado porque me veio na cabeça, né? Porque o tratado tem o mesmo nome que a igreja. Mas o tratado, eu acho que tem a ver com o Santo Ildefonso mesmo, né? Porque o Santo Ildefonso, o túmulo dele tá na igreja. Mas a igreja já teve outros nomes, tipo assim, acabaram pegando o nome dele e ficando como nome oficial, né? Nos tempos modernos, mas ela já teve outros nomes. Então, né? Porque ele também tava lá, né? Em Zamora, então é assim, né? Ai, loops, coisas que se repetem vida após vida. Faz sentido. Você não ser muito chegada à igreja, né? A igreja te botou pra fora, quer dizer, coitada. Ai, 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 muito bom. Assim, a igreja naquela época era uma fachada para a escola iniciática. Você tá entendendo? O povo que ia na paróquia, a maioria do povo que ia na igreja, na verdade, eram iniciados e depois ficavam para as aulas, entendeu? E se chegasse alguém que não era iniciado, achava que eram simplesmente outros devotos e nem sabia que eles eram iniciados. É por aí. Sim, você era mulher. Então, a igreja, ela tá lá. Essa igreja, ela tá lá desde o século XI, né? Que foi, na verdade, a igreja foi construída para ser uma fachada para a escola iniciática de Zamora, tá? Então, assim, a gente fechou as escolas iniciáticas foi em deixa eu pegar aqui minha cabeça é ruim, 1734. Começou a fechar em 1734, eu acho que até 1786 ainda tinha algumas escolas iniciáticas remanescentes. 1796, eu acho que foi. Então, e a igreja de Santo Ildefonso, ela antigamente chamava Igreja de Leocádia, né? Que na verdade se refere ao nome, né, da mestra Leocácia, né? Que ela foi
Ai, por sinal, agora vai parecer até engraçado, né? Ela foi uma grande helenista, né? No período helenista da Grécia antiga. Então, ela que fundou a escola iniciática de Zamora. E assim, basicamente, essa escola iniciática, ela tratava do elemento ar, né? Ela era toda dedicada ao elemento ar. E uma coisa que se fazia muito lá nessa escola iniciática de Zamora era a canalização, né? A canalização de todos os documentos da Biblioteca de Alexandria. Então, vocês eram ensinados a vocês acessarem, né, aquele tempo na história que na verdade estava acontecendo naquele exato momento, porque tudo acontece simultaneamente no universo. Então vocês acessavam através de canalização aquele momento na história que precedeu a destruição da Biblioteca de Alexandria, e vocês canalizavam os bibliotecários que faziam parte da biblioteca, né, que viviam na biblioteca, que trabalhavam na Biblioteca de Alexandria, e vocês pediam para eles ler os livros, livro por livro, e vocês iam, através da canalização, escrevendo os conteúdos do livro, né, do livro que aquele bibliotecário, através de uma canalização, você estava canalizando. Então a gente estava reproduzindo, trazendo de volta todos os materiais que foram queimados na destruição da Biblioteca de Alexandria. A Escola Iniciática de Zamora chegou assim, através de canalização, chegou a reescrever à mão, né, mais de 2.773 compêndios que estavam na Biblioteca de Alexandria, e isso era basicamente o que vocês faziam lá. Então vocês tinham que usar o elemento ar muito bem, porque você estava usando o corpo mental para fazer essa canalização, para acessar aquele tempo, acessar alguém específico daquele tempo, e vocês conseguirem reproduzir todos os corpos de estudos que foram perdidos por ocasião da destruição. E aí, quando a escola iniciática de Zamora fechou, todos esses mais de 2.000 compêndios, né, nós colocamos em vários... era muito comum na Espanha, tinha umas charretes, mas não é charrete, tinha um nome que eles usavam na época. A gente pôs nessas charretes, e esses compêndios foram levados para Istambul, para Constantinopla, né? Constantinopla, Istambul é o mesmo nome da cidade, a cidade já teve outros nomes também, aonde esses documentos que vocês canalizaram e materializaram eles no físico novamente, as informações, né? Foram estocados numa capela que fica a 3 quilômetros do domo, daquele domo principal que tem na cidade de Istambul, que hoje é uma mesquita, né? É uma capela a 3 quilômetros, está arquivado a 10 metros debaixo do chão, todos esses livros, todos esses compêndios, que era uma reprodução através de canalização de vários livros, de vários compêndios que tinham na biblioteca de Alexandria. Nossa, que história longa. Eu acho que eu consegui resumir bem em 5 minutos, né? Não, amiga, você está confundindo. Tem duas igrejas com o mesmo nome. Tem uma igreja de Santo Ildefonso em Toledo, em Zamora, na Espanha, e tem outra de mesmo nome em Portugal. Tu tá confundindo as bolas, filho. É a praça de San Ildefonso, 49001, Zamora, Castilha e León, tá? Não é a igreja de Portugal, tudo bem? Amiga, eu acabei de te falar, tá nessa capela. Você não ouviu o áudio? Esses documentos canalizados estão guardados numa capela a 3 quilômetros do domo da mesquita principal, que fica no centro de Istambul. E tá a 10... eu falei tá 10 quilômetros, acho que eu falei 10 quilômetros, tá 10 metros abaixo do chão, tá tudo lá guardado. Por sinal, se eu não me engano, essa capela, a 3 quilômetros ali do domo principal da mesquita em Istambul, ela tá fechada pro público. O governo não deixa ninguém ter acesso. Por que será, né?
Então, nessa época, eu estava no Templo da Vanguarda, na Áustria, mas eu cheguei a fazer duas visitas bem breves à Escola Iniciática de Zamora, foi bem legal. Oi, você está perguntando em questão assim de quando foi a data da visita, tipo o ano, isso, das duas visitas? Eu passei 15 anos no Templo da Vanguarda, na Áustria, e assim, não vivi minha vida inteira lá, mas 15 anos, né? Quase 2 décadas, é bastante tempo. Olha, eu sei que a primeira visita eu fiz próximo do final do século, né? Foi 1600 e entre 1697, alguma coisa do tipo. E a outra foi um pouco antes do fechamento, do começo, né? Quando começou a fechar as escolas iniciáticas. Assim, eu tenho de memória que deve ter sido. As escolas começaram de fato, ou saiu o memorando, eu gosto de chamar, né? Para fechar elas em 1734, se eu não me engano, né? E aí levou por várias décadas, até 1796 a gente ainda tinha algumas abertas. Então acho que deve ter sido 1722, 1720, quando eu fiz a segunda visita. Então, o Templo da Vanguarda a, a igreja hoje, a capela, na verdade era uma capela também. A capela hoje, que era o Templo da Vanguarda, tem um nome muito difícil na língua da Áustria, né? Eu não sei falar, é um nome longo. Eu posso te mandar escrito aqui e aí você dá uma olhada, que é um primor, mas eu não sei falar porque não é minha língua. Mas é isso, você vai gostar de dar uma olhada. Sim, eram ministrados pelos mestres de quinta iniciação para cima. Sim, eram ministrados pelos mestres de quinta iniciação para cima. O Templo da Vanguarda, na Áustria, era tipo assim, um seio, né? Era tipo um hub é, da Ordem de Melquisedeque aqui no nosso planeta, né? O fechamento das escolas iniciáticas é bem perto ali, assim, se você for pesquisar as datas certinho de quando o Priorado de Sião desaparece, né? Não se ouve mais falar nada do Priorado de Sião, então tá tudo aí na mesma época, filha. Eu acho que a data da minha visita deve ter sido, eu falei entre 1694 a 1699, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que deve ter sido, se não foi 1694, deve ter sido assim no mais tardar 1695, tá? Porque eu me lembro que quando eu viajei para a Espanha, né, para a Escola Iniciática de Zamora, a gente estava começando a construir a capela que, né, abrigaria a escola, né, iniciática da Vanguarda, ou o Templo da Vanguarda, porque até então a gente não tinha um lugar fixo, né? Eu lembro que acho que a construção começou em 1694. Eu não consigo falar o nome da igreja. Eu só me lembro mais ou menos o local. Eu acho que era Salzburg. Assim, é que o nome é muito difícil de falar, né, em austríaco. Eu vou te mandar o nome da igreja. Eu só sei que eu acho que que eu me lembro, eu acho que deve. No Templo da Vanguarda passou a ter o seu lugar oficial em 1707, quando a igreja que, né, abrigava o Templo da Vanguarda terminou de ser construída. Eu acho que é isso mesmo. 1707 ela ficou pronta. Aí em 1707, aí uns 13, 15 anos depois, 1722, eu fiz a segunda visita, né, à Escola Iniciática de Zamora, e aí em 1734 veio a ordem para fechar todas as escolas iniciáticas. Se eu não me engano, eu acho que o Templo da Vanguarda foi o último templo, a última escola iniciática a ser aberta, e foi a que teve, né, o tempo de vida menor, porque ela começou oficialmente em 1707, e aí já em 1734 teve que fechar. Miga, então, né, na escola iniciática de Zamora tinha um rio perto. A gente chamava de rio Botejo. Eu não sei se o rio ainda chama assim.
Mas era um rio assim, que você tipo gastava acho que uns 15 minutos andando e você chegava, né? E vocês eram tipo mergulhados, né? No rio primeiro, vocês mergulhavam no rio. E vocês tinham que ficar o máximo de tempo debaixo da água, segurando o ar, né? Então esse era uma parte da iniciação. E aí depois vocês tinham que descer pelo rio. Tinham tantos lá acho que era 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Vocês tinham que descer flutuando com uma pedra, né? Com uma pedra bem em cima do seu terceiro olho. E aí a pedra. E vocês tinham que descer e não podiam deixar tipo a pedra cair, sabe? Vocês tinham que descer flutuando, né? Rio abaixo com essa pedra em cima do terceiro olho, tá? E assim, quem conseguia descer até o lugar marcado lá embaixo, né? Com a pedra sem cair. Aí você mergulhava de novo debaixo do rio. E aí dizia-se, né? Esse que era o processo de iniciação. Que se você conseguiu segurar a pedra no topo do teu terceiro olho, então você conseguia também segurar a pressão da gravidade sobre os seus pulmões, né, e sobre a sua necessidade de precisar respirar por você estar sem respirar debaixo da água. Você conseguir ficar o triplo de tempo que você ficou originalmente antes de pôr a pedra no topo do olho, né? E aí, quem conseguia, depois de ficar com a pedra em cima do topo da testa, descendo pelo rio, né, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, fazia o mergulho de novo, e aí essa era a parte final. Você tinha que ficar o triplo de tempo que você ficou debaixo da água antes de você descer, né, rio abaixo, né? E aí quem conseguia ficar o triplo de tempo era iniciado, né? Quem tinha descido com a pedra até lá embaixo do rio, mas não conseguia ficar o triplo de tempo debaixo da água, não era iniciado. Quer dizer assim, que a pessoa já estava preenchida de algo. Por isso que ela não conseguia, mesmo ela tendo conseguido, como que eu posso explicar isso? Mesmo ela tendo descido, segurado a pressão sobre uma pedra, né, em cima do terceiro olho dela, né, aquela pressão não fez o ar ser mantido dentro do corpo dela, né? Porque, tipo assim, deixa eu explicar melhor. A ideia da pedra em cima da tua cabeça, tá? Era para tampar, né, a real saída do ar do corpo, que é o terceiro olho, né? E esse ar não é apenas o ar físico, né? É o fôlego da vida. Então você tampava o terceiro olho, não tinha como aquele ar sair. Aquele ar que você primeiro segurou lá nos tantos de minutos ou segundos que você conseguiu segurar o ar debaixo da água, né? Então assim, esse ar ficando lá dentro, né, há-se um entendimento na almalosofia, na teosofia, no esoterismo, que quando você guarda o ar da vida, o fôlego da vida dentro de você e você tampa o terceiro olho, esse ar se multiplica dentro de você. Ele dá propriedades do éter para o ar físico mesmo que você está armazenando. Então essa era a ideia de você descer pelo rio com a pedra no topo do seu terceiro olho, né? Descer aquele 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E aí, o teste final, para saber que o fôlego da vida multiplicou o ar físico que você havia armazenado nos seus pulmões, era você se mergulhar debaixo da água e conseguir ficar o triplo de tempo que você originalmente tinha ficado antes de você descer corredeira abaixo. Quem não conseguia ficar o triplo de tempo, mesmo tendo descido corredeira abaixo, quer dizer que, mesmo tampando o terceiro olho, não ficou armazenado aquele ar que você originalmente segurou na primeira vez que você mergulhou debaixo da água, porque o teu corpo já estava preenchido de alguma outra coisa que não permitia o fôlego da vida se expandir dentro de você. Então você não podia ser iniciado na escola iniciática de Zamora, que é totalmente elemento ar. Então esse era o rito de iniciação para entrar nessa escola. Nossa, ainda existe, mas miga, tá bem diferente, hein? Esse teto aí era bem mais baixo, que eu me lembro. Era menor, mas meu, tipo, tá batendo em Salzburg, não é? Eu tô lendo aqui, foi uma. Hoje em dia, uma universidade, isso que eu não tô entendendo. Porque mesmo na época era uma universidade, tipo assim, era uma fachada, né? A universidade funcionava
como uma fachada para a escola iniciática. Mas eu queria saber se ainda é, se ainda funciona como uma universidade. É, tá falando que tem um órgão aqui, né, de música, não tinha. Ai, meu, olha que legal, nesse link que você me mandou da Wikipédia. Tem as fotos antigas. Olha, a primeira, ó, a facada. A primeira é igualzinha. Era assim mesmo, ó, o Templo da Vanguarda. Tá aí. Nossa, ele era muito mais lindo na época. Amo. Você viu essa foto? Eu vou te mandar a foto aqui pra você. Amiga, você falou assim, ai, você viveu na Áustria, socorro. Tipo, amiga, 15 anos eu não diria que ia viver num lugar, uma passagem, né? Tipo, eu nunca fui de lá, de fato, né? Eu tava lá por um motivo específico. Atualmente, né? Então, mas na época, a universidade, tipo, era uma universidade pequena, entendeu? As aulas eram feitas nesses... é que não dá pra ver nessa foto. Atrás aí desse domuzão tem umas salas, tem uns compartimentos, assim, tem uns outros cômodos onde era ministradas as aulas da universidade. Naquela época, meu, igreja, estado e assim, ser, né, vamos dizer, a sociedade letrada era tipo muito conectado, né? Era tudo a mesma coisa, tipo, não existia estado laico, né? França nessa vida era França. Então, mas quando você estava na Áustria, não entendi tua pergunta. Eu acabei de falar que eu fiquei 15 anos na Áustria, mas eu não era originário de lá, eu tinha nascido na França. Miga, você aprendeu a ler na escola iniciática, meu amor. Na verdade, esse foi um dos motivos para você querer entrar na escola iniciática. Porque você sabia que essa era a única real chance de você ter o ensino, ter acesso ao ensino e você aprender a ler. E em troca você ia se dedicar, né, à causa ali de Zamora. E que mais que eu queria dizer para você? Deixa eu ver mais, porque eu era mulher, seria lei estabilizada. Você ouvia, né? Havia murmurinhos na cidade, né? De que a igreja ali estava sendo usada para outros fins, que tinha um povo, eu acho engraçado, né? Um povo que usava magia. Eles até falavam que era um tipo de bruxaria, pessoas saberem ler. Era um povo bem assim. O povo ali da região era mesmo, né, século XVIII aquilo ali, né? Final do século XVII, XVIII, o povo ainda tinha uma aversão a ser letrado, né? Tinha-se uma ideia super... que era algo divino, né? Que só a corte, só, sei lá, só reis, né? Pessoas, assim, de muito poder e wealth, né? Podiam ter. Então é isso, mas assim, isso é tudo que eu sei. E para saber mais coisas sobre você naquela vida, a gente teria que achar uma caixa, porque isso é algo que eu tenho no meu caixa, né? Informação, né, minha, né? Que acabou cruzando com você, mas não muito mais. Meu, tipo, eu queria pesquisar se ainda tem esse rio lá. Não sei se ainda tem esse rio chamado Botejo. O que significa Botejo, amiga? É uma palavra espanhola? O que significa isso? Você que fala espanhol, porque eu não falo, então você não tem a mínima ideia. Não, botejo. A gente chamava botejo. Eu não sei se que hoje o nome do rio é outro. É botejo que a gente chamava. Mas o rio Tejo... Amiga, você não tá confundindo as bolas? Eu sei que tem um rio Tejo também. Mas o rio Tejo é em Madrid, alguma coisa assim? Fiquei confuso agora. Apesar que eu tô achando engraçado esse negócio de ser letrado, né? A gente fala assim, né? Naquela época, né? Ser da corte, ser rei, ser, sei lá, ser da elite, né? Era sempre ser letrado. Não sei se você sabe, amiga, que nem sempre foi assim, né? Até começo do século XVI, até meados do século XVI, muitas das monarquias na Europa, eles eram iletrados, eles não sabiam ler. Por isso que eles ficavam na mão, né, da igreja, né? Eles não sabiam ler, aí começa a ter uma quebra lá com aquele rei lá que cria... Ixi, agora tô misturando várias datas de história. Mas uma quebra mais assim, mais clara mesmo, né? Com aquele rei lá da Inglaterra, que ele quer
pedir divórcio, casar com uma outra, ele criou o anglicanismo, né, e tal. Mas assim, já havia vindo um movimento dos gays que se interessarem, querer se letrar, e acabou ficando esse estigma de que era coisa de gente rica, de corte, mas teve uma época que os gays eram tão iletrados quanto a própria população que eles governavam, né? Eles comiam na mão da igreja, que coisa. Não, o que? O rio Tejo nasce em Toledo? Você tá falando de quem? Você tá falando do rio ou você tá falando do Jorge naquela vida? Fiquei confuso agora. Então, mas esse rio aí, eu vou abrir aqui no Wiki, mas tem que ser um rio que era 10 minutos da igreja. Tipo, no máximo 15 minutos a pé. Esse rio aí, vamos ver. Não tem, como que a gente faz pra gente saber qual que é a distância da igreja de São Ildefonso e do rio mais próximo? Amiga, esse rio parece ser grande. Era um rio assim. Talvez o rio que eu tô falando, talvez fosse um afluente, né? Porque assim, e esse rio aí, nesse wiki que você me mandou, não dá pra ver se ele passa perto da igreja. Ai, você ficou sem ouvir um áudiozinho meu de 9 segundos. Nossa, amiga, nossa, tem vários rolês. Dá uma pesquisada aí entre séculos 13 e 16, você vai ver um monte de rei, viu? Eu não sabia ler nadinha. É chocante, né? Hollywood acho que glamourizou essa coisa, que os reis eram super letrados e tal. Não era bem assim não, fia. Né? Era desse jeitinho não, era punk, até pro povo da, da monarquia. Eu vou dar uma pesquisada depois, porque eu fiquei curioso, porque assim, né? Porque se for um afluente, eu tava pensando. Na Europa eles são muito bons, né, pra canalizar rio, né? Tipo, aqui em São Paulo fica essas coisas mal feitas, Rio Tietê, Rio Pinheiros e bababá. Fica essas coisas horríveis, mas lá eles sabem muito bem, tipo, como que é cimentar, né? Rios talvez possa nem mais existir, né, esse afluente. Eu só consigo pensar que possa ser uma fluente. Mas assim, o que quer dizer bo em boa? A palavra bo, isso é uma palavra em espanhol, porque eu me lembro claramente. Botejo. Botejo, 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 botejo. Ai, amiga, esses detalhes aí, se era casado com ele ou não, isso eu já não vou saber te responder, não. Miga, mas não é botelha, é botejo. Não é botelho, é botejo, botejo. É que assim, eu tô falando como se escreve, né? Mas botejo se lê botelho, é isso? Porque na minha mente, eu tipo, quando eu falo que vem o som, vem tipo, tipo é um som imagético, tipo, vem escrito mesmo, tipo Botejo, né? Eu leio botejo, né? Tá, então botejo, que na verdade é boterro, na verdade existe, é isso? Ainda se usa essa palavra, isso que eu quero saber. Mas assim, por que que eles dariam nome para um rio ou afluente de barco? Tipo, hã? Mas miga, me vem o BO antes, me vem o BO antes. Será que tipo, eu sei que as línguas elas têm variações, né? Conforme o tempo elas evoluem, tem certas palavras que modificam e tal. Sabe o que pode fazer? Eu vou dar uma pesquisada em inglês, tipo rios ou afluentes em Toledo, em Zamora, que não existem mais, ou sei lá, lagos, mas não era um lago, era rio. Nossa, que criativos espanhóis, né? Ai, meu Deus. Ai, aqui é um corpo de água que a gente usa mesmo pra navegar. É bom pra navegar, vou chamar de boterro. Ah, meu Deus. Ah, Helena, só você pra me deixar uma informação. Assim, esse é um detalhe dessa informação dessa escola. Eu nunca me importei assim, tá isso daí, mas agora, por causa de você, né, a gente conversando aqui, agora até eu fiquei curioso de olhar mais a fundo. Mas é isso, eu vou mimir, bom descanso. Quer dizer, eu vou descer pra comer algo e depois eu vou mimir. Assim, só antes de você ir, o que que você achou dessa nossa conversa? Tipo, você gostou, mas o que que você sentiu a respeito das informações?